Os amados são a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7 do Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos. Amém? E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000, assinalado da tribo de Rubens 12.000, e da tribo de Gad 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, e da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, e da tribo de Issacar 12.000, de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim 12.000. Versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando os vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Amém? Podem tomar vossos assentos. Vamos lá ver. Lá hoje nós vamos meditar no Apocalipse as 2 visões que trazem consolação. As 2 visões que trazem consolação. O capítulo 7 de Apocalipse está inserido entre o 6º e o 7º selo. Por isso que ele é chamado de parentético, porque está entre parênteses, entre o capítulo 6 e o capítulo 8, onde será aberto o 7º selo. E ele está entre esses 2 capítulos para responder uma pergunta que está no capítulo 6 e o versículo 17. Se a gente ler o capítulo 6, versículo 17, diz assim: porque vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então, mediante essa pergunta, aí abriu-se o capítulo 7 para trazer estas 2 visões, e o apóstolo João teve ali na ilha de Patmos. Disse, como aqui fala, estes são os 4 primeiros anjos do juízo das trombetas, que são ordenados a não tocar suas trombetas, que traz juízo, até que os 144.000 judeus sejam assinalados ou marcados para serem protegidos durante este juízo. Os 144.000 são assinalados antes do 7 juízo das trombetas. E aqui no versículo 1 diz que os 4 anjos dos 4 cantos da terra. Nós sabemos que quando se fala em 4 cantos da terra, estamos falando dos pontos cardeais, ou seja, norte, sul, leste e oeste, até porque a terra ela não é quadrada. Isso trazendo uma resposta que está lá em Isaías capítulo 11,
e o versículo 12 eu li dias atrás, mas vamos ler novamente Isaías 11 e 12 e 11 de Isaías. Esse mesmo é 11 e 12 de Isaías. Nós vamos ver o que diz este versículo. Diz assim: e levantará tentando entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e o disperso de Judá consagrará desde os quatro confins da terra. Quando se fala em quatro juízes ventos, ele está falando de juízo, de batalha, de guerra. Quando, olhando para Jeremias capítulo 4, o versículo 11 e 12 de Jeremias: naquele tempo se dará este povo a Jerusalém um vento seco das alturas do deserto veio no caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Um vento virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízo contra ele. Aqui, quando a nação da Babilônia vinha invadir Israel, especificamente a nação de Judá, foi considerado uma batalha. Exatamente essa mesma figura, como se fala de vento, em Apocalipse está falando de guerra. Esta guerra, ela seria suspendida até que os 144 mil eles fossem assinados. Para que os irmãos possam entender melhor, na antiguidade os documentos eram selados e amarrados em uma massa de argila, envolvia ali aquele nó onde era amarrado, selado aquele escrito. O remetente, então, ele carimbava a argila antes que ela endurecesse. Então, com o seu siné, ele carimbava ali com o seu selo, porque ali autenticava e protegia o conteúdo que estava ali escrito. Então, ali havia essa proteção. E quando Deus coloca o seu próprio selo em seus seguidores, identificamos com os seus, garantindo a sua proteção sobre as suas almas. Isto mostra quão importante somos para Ele, a importância que temos para o Senhor. Nossos corpos físicos podem ser espancados, maltratados ou até mesmo destruídos, mas quando somos selados, nada pode prejudicar as nossas almas. Só que hoje nós estamos vivendo que a pessoa está mais preocupada com o corpo físico do que com a alma. Está preocupado mais com o lado físico do que com a alma dele. Enquanto que nós temos que ter uma preocupação com a nossa alma, porque o corpo físico ele só é só o vernáculo que carrega onde habita nossa alma, nosso espírito, e ele pode ser destruído. Imagina quantos no leprosário foram ali mutilados, tanto da lepra como da hanseníase, pessoas desmontando ali os corpos, destruindo, mas a alma não. É importante a proteção da alma, e aqui o Senhor não garante a proteção do físico, mas sim da alma. Então somos selados. Vamos voltar aqui em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 13, diz assim: em que também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, entendendo também o que fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Este é o selo que nós temos na nossa vida, a presença do Espírito Santo. O selo de Deus é colocado na
os seus servos. Este selo é oposto exato da marca da besta que está lá no capítulo 3. É diferente. Mas isso aqui é para nós não é para nós. A igreja já foi arrebatada. Eu falei desde que nós começamos a ministrar sobre o Apocalipse. Isso aqui é para o que vão estar após o arrebatamento, tá? Esse aqui é os que vão ficar. Então há diferença do que está em Apocalipse capítulo 3, que um dia nós vamos estudar lá, mas só vamos fazer a leitura aqui. Capítulo 13, versículo 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na destra. Isso aqui é da destra. E aqui está falando o Senhor selando os seus. Estas duas marcas separam as pessoas em duas categorias distintas: aquelas que pertencem a Deus e aquelas que pertencem a Satanás. Há uma diferença. Apocalipse 9. Apocalipse 9 e o versículo 4 diz assim: e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Que não tem na testa o sinal de Deus. 14 e o versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. Agora, como é que nós possamos entender a estrutura do capítulo 7 de Apocalipse? Vamos voltar lá em Ezequiel, capítulo 9. Ministrei aqui a desse passeio sobre Ezequiel, capítulo 9. E nós vamos voltar lá. Ezequiel, capítulo 9, e o versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui é exatamente a figura, o que estava no Antigo Testamento e agora está em Apocalipse. Esse aqui é o cumprimento de nação de Israel. Esse capítulo aqui, ele não foi cumprido ainda. E aqui está marcado para a nação de Israel, daqueles que serão protegidos. A primeira das duas visões é a dos 144.000. Trata-se de um grupo de judeus salvos e preservados durante a grande tribulação, para testemunharem de Cristo em lugar da igreja. A igreja foi tirada, por isso que eles vão estar aqui no lugar da igreja, fazendo o papel de anunciar o Evangelho. O grupo está na terra, conforme nós lemos aqui no versículo 1, 2 e 3, o cumprimento de Isaías, profeta Isaías 66 e 19. 66 e 19. Isaías 66 e 19. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, Atasse, Pulo, de Frecheiros e Tubal, e Javã até as ilhas, de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. É o papel dele de anunciar aquilo que a igreja será arrebatada. Eles vão estar com essa missão de anunciar o Evangelho, anunciar, testemunhar do Senhor. Agora o Evangelho do meio, né? Que vão estar anunciando. Nessa lista
claro, eu não sendo o Evangelho, somente o Senhor Jesus vai salvar. Porque alguém dizer assim, se o Espírito Santo vai levar a igreja, quem vai convencer? Como é que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Não era missão especial? Após arrebatamento para voltar o que era no Antigo Testamento. Mas o que vai salvar é o sangue de Jesus. Quem vai purificar continua sendo o sangue de Jesus. O sangue humano, falei de Deus atrás, que ele não tem poder de purificar ninguém. Tá? É o sangue do Senhor Jesus. Porque muita gente diz, não, alguém agora para salvar na tribulação vai dar uma massa de sangue. Sim, vai dar uma massa de sangue de tortura, mas não tem o poder de salvar. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nesta lista, observamos 3 fatos. Primeiro, a omissão da tribo de Dan. Observa a leitura que nós fizemos aqui, não está a tribo de Dan. E a substituição da tribo de Efraim por José. E a inclusão de Levi. E Levi não estava lá na relação das 2 tribos. Porque os levitas, eles foram separados para cuidar da área espiritual. Lá no Antigo Testamento. Então eles não eram contados com tribo para receber terra. Eles tinham um lugar reservado, a cidade de Jebus, aonde eles trabalhavam. Então não era contada a tribo. Ela foi aqui, nós vemos aqui a substituição de Efraim pelo seu pai José, e Dan foi omitido aqui e foi Levi no seu lugar. A ausência da tribo de Dan é atribuída à sua idolatria, imoralidade e roubalheiro. Dan foi o primeiro da tribo a cair profundamente nesses pecados, levando multidão junto com ele. Vou voltar para o livro de Juízes, capítulo 18 de Juízes, e o versículo 14. E então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram aos seus: sabei vós que naquelas casas há um éfode, terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Veja, pois agora que havia de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e a saudade. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. E porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e a éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. E entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins, a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e seduz por pai e sacerdote, e é-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo, de uma geração de Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou a éfode e o serafim, e a imagem de escultura entrou no meio do povo. Então quem foi a razão da tribo de Dan? Ela ter ficado de fora. Depois você pode ler 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 e 30. O capítulo 18 de Juízes, ele relata as coisas dos danitas. Eles agem como autênticos ladrões, rouba ídolos de Mica e ainda suborna o seu moço sacerdote, fazendo com que a idolatria que estava restrita a Mica fosse a religião da sua tribo inteira. Esse foi o procedimento iníquo. Quando Efraim não foi diferente. Efraim entrou pelo mesmo caminho. A sua Bíblia
capítulo 4 de Oséias, no versículo 17. E Efraim está entre os ídolos e deixa-o. Agora o versículo 7, capítulo 7 e 8, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8 de Oséias. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Talvez alguém comparou ele com um bolo que não foi virado. Versículo 11 e 12 do mesmo capítulo. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento invoca o Egito, vão para a Síria. Quando fores sobre eles, estenderei a minha rede, e como ave do céu, os farei descer cativado eles, conforme que eles têm ouvido na sua congregação. Então ele enveredou pelo mesmo caminho que os demais. Ainda no capítulo 13 de Oséias, e o versículo 1 diz assim: quando Efraim falava, tremia-se, e foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E o versículo 12 diz: a iniquidade de Efraim está atada, no seu pecado está armazenada. Então ele enveredou pelo mesmo caminho, os dois. A omissão de Dan e a substituição de Efraim, o número 12 permanece, para mostrar que, apesar de todas as mudanças, o propósito de Deus permanece. O propósito de Deus permanece. E quem não tem na igreja as melhores oportunidades pode ser perdidas. Essa oportunidade pode ser perdida. Eles tiveram oportunidade, tanto Dan como Efraim, mas perderam essa oportunidade. Talvez o céu entra no auge do Senhor, mas adianta a pessoa envereda no caminho, perde a oportunidade. E aqui observa que Dan, que tinha os seus heróis, pouco a pouco caiu na idolatria e na imoralidade, diminuiu em números e deixou de ser importante até desaparecer. Quase se fala, até que alguns estudiosos dizem que o anticristo saiu da tribo de Dan. Hoje não se fala dela. Diz que esse povo lá da Dinamarca onde ficou a tribo de Dan, mas não hoje. Então, por quê? O pecado ele é relativamente. Qual é a recomendação bíblica? O Senhor diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você está numa posição, segure, permaneça firme, não desista, continue fazendo a vontade, esteja no centro da vontade do Senhor, porque pode perder a oportunidade, assim como perdeu a tribo de Dan e de Efraim. Outra coisa que nós observamos aqui é Rúben, o primogênito de Jacó. Ele foi rebaixado de posição. Por qual razão? Devido ao seu pecado, a fraqueza de caráter, a primazia sobre a glória de Judá. Judá gostou do primeiro. Certamente esse revés de Rúben vem do seu abominável pecado. Vamos voltar no livro de Gênesis, capítulo 35 do livro de Gênesis. 35, versículo 23 diz assim: os filhos de Rúben, ou seja, o primogênito, e o primogênito de Jacó depois se ganha. Mas volta no versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube, e era
é o primogênito dele. Então, que o pecado que ele cometeu, ainda no capítulo 49, no livro do Gênesis, versículo 3: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água, não será mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste e subiste a minha. Então a razão do pecado dele foi a razão de ele ter perdido a lei, a primogenitura, a primazia que ele tinha. A razão de Judá ter assumido, não sendo primogênito, ele não é primogênito, seu primeiro da lei, venha do fato de Cristo ser descendente dessa tribo. Jesus já havia, o próprio Jacó, nesse mesmo capítulo 49, versículo 9 e 10, diz assim: Judá, um leãozinho da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Aqui apontando para o Senhor Jesus. Então, Jesus veio da tribo de Judá. Então, aqui já era, se depois você pode ler Deus capítulo 7, versículo 14. Aqui já era uma promessa, uma profecia acerca de Judá. Os primeiros frutos do cordeiro, os 144 mil, como é que faz essa conta? Seria 12 vezes 1000, né? Era a cultura da época. Quando a pessoa queria elogiar, pegava aquele número e multiplicava por mil. Como diz assim, fulano nota 1000. Aí você pegava vezes 1000, multiplicava na mil. Queria, se fosse 100.000, pegava e multiplicava aquele valor que encontrava o número. Que se você pegar 12 vezes 12, dá 72 vezes. 12 vezes 12, e aí vezes 1000, 144 mil. Então, por isso a conta era feita dessa maneira: 12 vezes 12 vezes 1000. Tá? Aí é mesmo que a conta é feita dessa maneira. Não era pegar aqui na leitura que nós fizemos, está assim: 12 mil de um, 12 mil de outro. Mas na cultura era feito dessa maneira. Quem é esta grande multidão? Embora os intérpretes identifiquem como mártires, descrito lá no capítulo 6, versículo 9, este também pode ser do mesmo grupo dos 144 mil. Foram selados por Deus antes do grande momento da perseguição. Tem uma seita para ele, vou preservar o nome, que eles intitulam que era eles, né? Mas eles não são israelitas, né? E aqui das tribos de Israel, não são eles, tá? Simão sabe muito bem, eu vou preservar. No grande momento da perseguição, a grande multidão foi lá levada para a vida eterna com Deus, como Deus havia prometido. Antes, estas pessoas estavam sendo preparadas, agora são vitoriosas. Essa multidão do céu é composta por todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus ao longo das gerações. De um lado, a numeração significa limitação do número, que é o 144 mil. Pode ser também uma só demonstração. Significa graça extensiva a todos quanto queiram aceitar o jugo suave de Cristo. Essa multidão, que aqui tem duas multidões, tem aquela de 144 mil e tem uma que é incontável. Deixa eu ver. Essa incontável, ela vem na graça, ela sendo extensiva.
A grande contraste entre o grupo selado, o grupo tirado da grande tribulação, e o primeiro grupo, nós sabemos que é judeu. Eu e o segundo grupo de gentios, 144 mil de judeu, e esse aqui é inumerável de gentios. O primeiro é numerável, e o segundo é inumerável. O primeiro está na terra, o segundo está no céu. O primeiro está sendo preparado para a tribulação, e o segundo chegará da tribulação. Interessante, porque os 144 mil vão passar os 7 anos da grande tribulação. Agora esses outros anos vão morrer no período da grande tribulação. Diz: eis aqui uma multidão, da qual ninguém podia contar. O lugar é o céu. Foi lá que João viu, foi no céu. Como se descobre através das palavras? Porque diz: eis aqui. É a razão de nós entendermos que é no céu. Escrita pelo apóstolo João, ele falou no céu. A multidão inumerável está diante do trono, diante do trono, perante o Cordeiro. Foi a visão de João. Primeiro ele ouviu, depois viu. Se olhar no Apocalipse direto deles e ouvir, quando Jesus foi falar com João, se ouvir uma voz e muitas águas, e depois eu vi. Aqui também está. Se você ler o capítulo 7, tem um que ele diz: ouvir, depois ele via. Primeiro ele ouvia e depois ele via. Ninguém podia contar essa multidão. Através dos séculos, os inimigos de Deus acusavam o seu povo de toda casta de pecado e crime, perseguia até a morte. Nós vemos isso no princípio da igreja primitiva, também antes do Antigo Testamento. Perseguição sempre diferente contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus, com fogo e espada, fala de provação, João vê multidão no céu, a qual ninguém pode contar. Vinda de onde? Da grande tribulação. Aparecem os perseguidores e desaparecem, mas a igreja sempre permanece. Por que isso, irmão? Que a igreja, ela será tirada, mas vai ficar alguém que vacilou, que não deu crédito, brincou de ser crente e ficou no arrebatamento. Esses é que vão fazer parte desse povo que vai chegar lá depois do arrebatamento da igreja. Esse povo serão salvos da perseguição, não vão aceitar o carinho do anticristo da besta, mas sim vão permanecer fiel. Esses vão morrer em Cristo, esses serão salvos. Então, meus irmãos, João vê uma multidão do céu, qual ninguém pode contar, vindo da grande tribulação, destrajando vestes brancas. Essas pessoas tinham alcançado não somente a justiça e a pureza, mas também a vitória e o gozo e a alegria, porque gozo fala de alegria, de todas as nações, tribos e povos e línguas. No céu não haverá barreira por causa da diversidade de língua. O céu é para todos, para todas as nações, para todos quanto aceita Jesus como Salvador. Na presença de Deus desaparecerão para todos sempre os mesquinhos sentimentos racial. Lá não vai existir nem nacionalidade que faz separação entre homens. Lá não vai haver isso. E clama com grande voz, versículo 10. A esfera mais alta da atividade entre os homens na terra é o de adorar a Deus. Será a esfera de atividade ainda mais sublime lá no céu, onde a plena vista de Deus e do Cordeiro alcançará a sua maior manifestação.
Lá é para sempre. Lá é na presença real do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E estes que são os que vieram de grande tribulação. Aos judeus fiéis em Cristo Jesus e o resto das nações judaicas foi dado um sinal na testa para que ficasse dizendo da morte durante esse período. Pode ser tribulado? Pode, mas eles vão permanecer durante o período da grande tribulação. Enquanto os gentios deixaram na terra, despertado pelo arrebatamento dos fiéis, despertado pelo arrebatamento dos fiéis, depois de purificar o sangue do Cordeiro e morrer, aparecerão no céu. Eles vão chegar lá, salvos da grande tribulação, e não de grande tribulação. Salvo da grande tribulação e não de grande tribulação. Tribulação todos estão sujeitos, mas eu estou falando aqui da grande tribulação que há. Essa igreja será arrebatada antes dela. Nós somos pré-tribulacionistas e não pomos, como prega algumas igrejas por aí. Nós somos pré, antes. Como aparece algumas traduções, mas da grande tribulação, que será um período de tribulação sem igual sobre toda a terra, e durará, a intensidade dela é de 3 anos e meio, a última intensidade, porque há 3 anos e meio, uma aparente paz. Eu falei isso aqui no programa ministrando sobre o capítulo 6, de uma aparente paz, mas os 3 anos e meio é onde a metade da 70ª semana de Daniel, está lá no capítulo 9, versículo 24 a 27 de Daniel, fala da semana de Daniel. Eu cumprimento a última parte da semana sobre um período de tribulação deles, como nunca houve, nem tampouco haverá jamais. Depois você pode ler Jeremias capítulo 30, versículo 4 a 7, nós vemos aqui Mateus 24, 21 e 22, e o Apocalipse 3 e 10 fala sobre isso. Deslavar as suas vestes e as branquearem no sangue do Cordeiro. Observe como os intensos sofrimentos da grande tribulação não são suficientes para purificar os homens dos seus pecados. Nós estudando agora matéria sobre a igreja, o Pentecoste, a reforma. Tinha muita gente que entendia que a autoflagelação lhe purificava os pecados, né? E ela não tem poder de purificar pecado. A autoflagelação não. Sofrimento não purifica pecado. Eu estou sofrendo, mas estou vendo. A única coisa que purifica pecado é o sangue do Cordeiro, é o sangue do Senhor Jesus. Somente Ele purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 1,7. E uma das frases mais carinhosas da Bíblia, Deus mostra o carinho de uma mãe, tanto como de um pai, e mostra tanto a sua ternura material e confortar e consolar, com o seu amor paternal em defender e suprir. Deus é quem diz. Vamos ver o que diz Isaías 66. Isaías 66 e o versículo 13. 66 e 13. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Aqui ele falando para a ocupação de Israel, povo que ele comprou com seu precioso sangue. No capítulo 7 de Apocalipse, ele fala dessa, os 144 mil que vão estar a serviço. Eles serão poupados durante a grande tribulação e terão a missão de anunciar Jesus. Tanto
o amor de Deus para a comunidade. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todo venha um arrependimento. E o propósito de Deus é esse, de alcançar vidas, de resgatar. Hoje nós temos a oportunidade de nós subirmos para o arrebatamento, de estar com o Senhor sem passar por esse período da grande tribulação. É 7 anos, mas 7 anos terríveis para aqueles que ficaram, de sofrimento, de angústia, de tristeza, porque hoje a besta não tem ninguém animado ainda, tá? Não. Tem muita gente iludida, preocupada com isso. Tem alguém? Não, só quando a igreja será tirada. O mundo está trabalhando para isso, o mundo está sendo preparado para esse momento, mas não chegou ainda. A igreja está na face da terra. Somente quando ela for tirada, aí sim, que o anticristo, ele vai montar o seu trono e os seus agentes vão estar trabalhando. E alguém imagina que o inimigo vai vir como a pessoa imagina? Ele vem de forma de uma pessoa inteligente, de uma capacidade extraordinária, de administração. Você imagina um governo muito comum? Ele vai fazer isso. Todas as nações convergindo para ele, de uma sabedoria tamanho. Ele pode ter nascido lá, mas não se manifestou ainda. Ele pode estar sendo preparado, mas não foi manifestado ainda. Porque lá disse: não, não vai acabar. Eu disse: não tem. Não, o presidente de tal lugar não é ainda. Não foi revelado ainda. O meu pode estar arquitetando, projetando tudo isso, sim, mas não aconteceu ainda. A igreja está aqui. Agora, quando a igreja subir o encontro do Senhor Jesus, aí sim. Lembra que eu falei no estudo passado, os 3 anos e meio de aparente paz? É o cavalo branco, não é isso? O primeiro cavalo branco da Bíblia ali, que ele começou, é uma aparente paz. E lutar sem flecha, sem nada, só com a lutar, não tinha, a Bíblia não fala que ele tinha estado, e nem flecha. Mas ele não, isso era fácil de convencer, de persuadir para esses 3 anos. Agora aqui começa a ira de Deus derramando sobre o mundo sem Deus. Aí agora aqui começa. Nós vamos estudar aqui amanhã, chegar o dia que nós vamos estar aqui falando que a pessoa vai querer morrer de tanta angústia e a morte 5 vezes. Acaba chegando ela passa perto, longe dele, né? Querendo morrer, não sofrendo. Ele vai pular do prédio de 10 andares e cair, ele só se quebra, e só sente dor, mas não morre. Ele pode fazer o que for, ele não vai morrer, só sentir dor, que a morte está correndo dele. Hoje quem está correndo medo é nós, né? Mas antes dela que vai correr medo das pessoas, não vai querer. De tanta angústia, a pessoa vai querer morrer, não vai conseguir. Então, amados, vale a pena nós firmarmos a nossa fé, a nossa convicção no Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e continue falando melhor aos nossos corações.